Muito bem, sejam muito bem-vindos. Hoje nós iniciamos a nossa terceira semana e hoje nós vamos conhecer a Jesus. O primeiro tema de hoje é se Jesus era homem e Deus de verdade. Então, se você quer conhecer conosco, eu quero te convidar para ficar com a gente até o final desse vídeo, para que você possa entender tudo, fazer também as nossas orações, que hoje nós vamos estar fazendo a oração específica para a consagração, tá bom? Então vamos juntos, bora pro vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade católica UNOS. É uma grande alegria ter você aqui conosco na nossa terceira semana. Já estamos na reta final para a consagração a Jesus por Maria. Já fizemos aí os 12 dias preparatórios, já fizemos a primeira e a segunda semana e agora nós estamos na terceira semana, em reta final, faltando 6 dias para terminarmos os exercícios espirituais e fazermos a nossa consagração à Nossa Senhora de Lourdes. Então é uma grande alegria ter você conosco aqui, tá bom? Então, para a gente já iniciar, vamos começar a entender: Jesus era realmente Deus e homem? Então, para a gente poder entender, isso para nós é óbvio, né? Que Jesus era homem. Muitas pessoas também, que não são nem cristãs, acreditavam na humanidade de Jesus, sabiam que Jesus existiu. Mas, em relação à divindade de Jesus, realmente era Deus? Antes da gente ir argumentando sobre isso, vamos deixar claro: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Mas a igreja enfrentou ao longo de toda a história várias heresias de pessoas que contestavam a divina humanidade de Jesus, ou seja, a união hipostática, Jesus entre ser homem e ser Deus. Há muitas pessoas que contestavam isso, que não conseguiam entender isso, então surgiram muitas heresias que a igreja combateu. Então a gente vai conhecer essas heresias, a gente vai conversar sobre cada uma delas. Então, para a gente entender, o Catecismo da Igreja Católica nos diz a seguinte frase: a encarnação é o mistério admirável da união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa divina do Verbo. Então, o Verbo se encarnou, o Verbo se fez carne, o Verbo se tornou homem também. Só que ele fez isso sem deixar de ser Deus. Sem deixar de ser Deus. Então, Jesus, na encarnação de Jesus, não significa que Jesus é metade Deus e metade humano. E nem significa também que ele é uma mistura confusa entre a divindade e a humanidade. Não. Jesus, ele é 100% Deus, 100% humano. Mantendo então ali a característica original. Ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem. Então, vamos focar aqui, nós vamos fazer um foco grande para que a gente possa entender. A gente já falou que Jesus é Deus, mas a gente vai dar um foco sobre a humanidade de Jesus. Para quê? Para que a gente possa entender como Jesus é homem divino, como Jesus é homem Deus. Como que isso acontece? Então vamos olhar primeiro para as realidades das heresias. Nós vamos entender as heresias. E lá no primeiro século, alguns cristãos de origem judaica e os ebonitas já consideravam algumas coisas relacionadas com Jesus que destoam da verdade. Eles pensavam que Cristo era simplesmente um homem, mesmo que fosse muito santo. Eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles acreditavam que Jesus era apenas um homem, mas muito santo. Eles pensavam que Jesus era como Nossa Senhora, que era uma mulher maior do que todas as outras mulheres. E Jesus, era um homem maior do que todos os outros homens, mais santo que todos os outros homens. Então, essa heresia foi combatida pela igreja, foi a primeira heresia combatida pela igreja, né, depois do tempo dos apóstolos. No segundo século surge também o adocionismo, que dizia que Jesus era filho adotivo de Deus, que Jesus não fosse realmente Deus, que Jesus não fosse verdadeiramente filho de Deus, mas seria apenas um homem em que o poder de Deus habitasse, em que foi apenas adotado
eleito por Deus, era filho adotivo de Deus. Então, para eles, Jesus era apenas uma pessoa e existia apenas uma pessoa de Deus. Eles falavam que Deus não existia trindade, que não existia Pai, Filho e Espírito Santo, mas somente o Pai. Apenas o Pai era Deus. Então, também é uma heresia que foi combatida pela igreja. E veio depois a heresia do arianismo, que ao negar a divindade de Jesus, ao negar a divindade do Verbo, eles negavam que o Verbo era Deus. Também negavam que Jesus fosse Deus. Então, é outro problema que aconteceu. Outra heresia que acontecia na igreja. Também temos, atualmente, a igreja recordando que Jesus Cristo é Filho de Deus, subsistente desde a eternidade, e que na encarnação assumiu a natureza humana em uma única pessoa divina. Guarda essa frase, porque ela vai ser importante lá pra frente. Uma única pessoa divina, tá? Então, entre esses, encontravam-se também heresias que negavam o corpo e a alma de Cristo, que falavam que Cristo não possuía um corpo e uma alma. Então, pra gente pensar aqui, pra gente olhar aqui, uma das primeiras era o docetismo, que nas diversas variações dela, afirmavam que Cristo teve um corpo celeste, que o seu corpo era puramente aparência, ou que apareceu de repente na Judeia sem ter sido nascido de uma pessoa, ou sem ter a necessidade de crescer. Falavam que Jesus não se encarnou. E essa heresia foi combatida por São João. São João Evangelista. O próprio João combatia. Então, inclusive, ele colocava isso lá nos evangelhos, nas cartas dele. Vou até depois te dar para você depois pesquisar as passagens em que São João dizia. Então, ele combatia esses erros dizendo: muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, aos quais não proclamam Jesus Cristo, que Jesus Cristo se encarnou. Você pode então conferir essa frase de São João lá em 2 João, capítulo 7, e também em 1 João, capítulo 4, do 1 ao 2. Então, se você quiser pesquisar, quiser conhecer a frase do próprio João, do próprio São João, falando sobre essa realidade, vai lá e dá uma olhadinha, tá bom? Também houve ali entre Ário e Apolinário de Laodiceia, que negaram que Jesus tivesse uma verdadeira alma humana. Principalmente Apolinário, que ele dizia, tentando defender a unidade de Cristo e sua impecabilidade, ele tentou sustentar que o Verbo desempenha as funções da alma espiritual de Jesus. Ou seja, assim ele acabava negando que Jesus possuísse uma alma. E com essa doutrina ele acabava também negando que Jesus tinha uma humanidade comum, uma humanidade igual à nossa, composta, como todos os homens, de corpo e alma espiritual. Então, aqui aconteceu o problema de Apolinário. Ele dizia que Jesus não era bem humano. Ele tinha um corpo humano, mas ele não tinha alma humana. Então ele não era humano. Ele falava que a divindade, que a divindade de Deus, que a divindade de Jesus era a alma dele. E não, nós cristãos, nós católicos, acreditamos que Jesus tem um corpo material, uma alma espiritual e a divindade. Então, a humanidade de Cristo é corpo e alma. Ali está a humanidade de Cristo. E a divindade é a pessoa. A pessoa de Cristo é a divindade. Nós podemos dizer que Jesus possuía uma pessoa humana? Não. Jesus não possuía uma pessoa humana. Jesus, ele tinha uma natureza humana. E falar que Jesus tinha uma pessoa humana é um erro. É um erro, tá? Jesus possuía uma pessoa divina, mas uma natureza humana. A pessoa de Jesus era a pessoa do Verbo Eterno. É a pessoa divina do Verbo Eterno. Não existe outra pessoa em Cristo.
Não existem duas pessoas, como algumas heresias falam também, que dentro de Cristo existisse a pessoa humana de Cristo e a pessoa divina de Cristo. Não. Só existia uma pessoa divina em Cristo, que era a pessoa do Verbo. Não existe uma pessoa humana de Jesus, só a pessoa divina de Jesus. Tá? E como que o Verbo se encarnou? Como que a gente pode entender isso? Então, quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para nascer de uma mulher, como está lá em Gálatas 4, versículo 4. Para quê? Porque Deus foi preparando a humanidade para que pudesse acolher frutuosamente o seu Filho para a salvação da nossa humanidade. Deus acolheu para si o povo israelita. Deus estabeleceu com ele uma aliança que seria uma forma de apresentar a próxima aliança, a aliança definitiva, a aliança perfeita com Cristo, a aliança que Cristo teria com a igreja. Então a igreja foi fazendo isso conosco, a igreja foi nos preparando para essa nova aliança. Então Deus já foi preparando um povo, foi preparando ali algumas leis, algumas regras, algumas formas de comportamento para que acolhessem o Cristo. E tudo isso como preparação da vinda de Jesus. Então a encarnação tem sua origem no amor de Deus pelos homens. Ele queria que fôssemos preparados primeiro para a encarnação, para que através dessa encarnação nós fôssemos salvos. Então foi assim que foi acontecendo. Deus foi separando ali as pessoas. Dentro das pessoas separou as tribos. Dentro das tribos separou uma tribo. Dentro dessa uma tribo separou uma pessoa para que chegassem em Nossa Senhora, em José e Jesus. Para que Jesus fosse nascido de uma mulher virgem, de forma imaculada, de forma sem necessidade de uma outra pessoa, e José fosse o guardião da Virgem Maria, o guardião da castidade da Santíssima Virgem, o protetor do Verbo Eterno. Então veja como é a humildade de Deus, se submeter a Maria, que se submetia a José. Então a encarnação é a demonstração por excelência do amor de Deus, do amor misericordioso que Ele tem para conosco. Você quer ver uma prova de amor de Deus para conosco? Olha para o que Ele fez, para a encarnação, que foi preparando dentro da história a nossa salvação, a encarnação de Cristo. Então Jesus, ao se encarnar, nós temos que entender que não era um mito, que é um fato consumado, que Jesus ele veio de fato para a nossa história. Jesus ele habitou num tempo determinado, num local determinado, cresceu, viveu, brincou quando era criança, comia quando tinha necessidade de comer. Era uma pessoa humana, era uma pessoa divina com natureza humana que existiu. Esse fato da existência de Cristo é fato consumado, fato que você pode comprovar pela ciência histórica. Por quê? Porque não existem somente a Bíblia, os evangelhos cristãos, para afirmar que Jesus era Deus. Mas tem muita prova pagã e judaica sobre a existência de Jesus, que afirmam a sua existência de fato. Então, para nós podermos colocar isso, para nós podermos falar sobre isso, lembre-se, justamente porque existiu Cristo histórico, que se fala, que se acredita no Cristo da fé. Não existe uma contradição, não existe uma diferença. O Cristo histórico é o Cristo da fé. Tá? Então, é isso que eu quero falar para vocês hoje. Então nós precisamos lembrar sempre, o que você precisa acolher hoje, o que você precisa entender hoje é: Jesus é uma pessoa divina. Repita comigo: Jesus é uma pessoa divina que assumiu uma natureza humana, com corpo e alma. Ele é verdadeiramente Deus. Ele é verdadeiramente Filho de Deus. E Ele é verdadeiramente humano, com uma alma e um corpo humano. A única pessoa divina assumiu uma natureza humana. Bom,
Então vamos agora para o nosso momento de oração. Quero agradecer a sua companhia. Já já nós voltamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste e feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões dos réus desata e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra o bem que nos granjeia. Ostenda que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e aos três demos um louvor perpetuado. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de todas as graças, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza de mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis citar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom.
Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração de Santo Agostinho. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, por quem toda a minha vida amei, por que desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseje a vós e por vós se abrase. Senhor Jesus, desejos de minha alma, correi que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama, aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor e as delícias, a admiração de todo o coração, dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça e sede vós mesmo a minha vida. Acenda em minha alma a brasa ardente de vosso amor e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o íntimo do meu ser e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em amor. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho do Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus Deus forte, tende piedade de nós. Jesus Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus amador do nosso coração, tende piedade de nós. Jesus Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus autor da vida, tende piedade de nós. Jesus exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus bom pastor, tende piedade de nós. Jesus luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propícios, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propícios, ouvi-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. De morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pela vossa angústia, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus.
Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que disseste, pedi e recebereis, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós vos suplicamos que nos concedais a nós, que vos pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que por vós amemos de todo o coração, e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Filho do Eterno Pai, tende piedade de nós. Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe, tende piedade de nós. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de majestade infinita, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Templo Santo de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do Céu, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Fornalha ardente de caridade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, digníssimo de todo louvor, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da sabedoria e ciência, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da divindade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, no qual o Pai põe suas complacências, tende piedade de nós. Coração de Jesus, de cuja plenitude nós todos participamos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, desejo das colinas eternas, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, rico para todos os que vos invocam, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte e vida de santidade, tende piedade de nós. Coração de Jesus, propiciação pelos nossos pecados, tende piedade de nós. Coração de Jesus, saturado de opróbrios, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atribulado por causa de nossos crimes, tende piedade de nós. Coração de Jesus, feito obediente até a morte, tende piedade de nós. Coração de Jesus, atravessado pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de toda consolação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, esperança dos que esperam em vós, tende piedade de nós. Coração de Jesus, delícia de todos os santos, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Deus onipotente e eterno, olhai para o coração de vosso Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que ele, em nome dos pecadores, vos tributa, e aos que imploram a vossa misericórdia, concedei benigno o perdão, em nome do vosso mesmo Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, nós estamos de volta. Eu quero agradecer você por mais este dia. Amanhã nós vamos falar o que é a união hipostática de Cristo. Então, eu te peço que fique conosco amanhã, tá bom?
A gente já está aí chegando ao final da nossa consagração, tá? Então, eu quero te agradecer imensamente. Lembrando também que nós estamos preparando conteúdos para vocês, um e-book, um projeto onde nós vamos dar aprofundamentos. Então, se você ainda não sabe, vai lá para a nossa comunidade interna, porque em breve nós vamos começar a falar sobre isso lá, tá? Nós vamos começar a trazer isso para vocês, vamos falar com vocês. O link está aqui na nossa descrição, então vai lá e entra no nosso grupo da comunidade interna, tá bom? Então, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e curtir esse vídeo conosco, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, tchau, tchau!